Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, e tenho a satisfação e a honra de anunciar a participação do professor Flávio Schmidt, do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Unicamp. O Flávio também, antes de exercer a sua atual função, ele atuou como pesquisador científico no Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, o famoso ITAL, durante mais de 10 anos. Flávio, seja muito bem-vindo ao canal. Agradeço imensamente o seu interesse e a sua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo. Ô, Petros, prazer é meu. A gente está aí batendo um papo sobre tecnologia de alimentos, alimentos em geral, um pouquinho de ciência e, quem sabe, esclarecer um pouquinho aí os ouvintes interessados. Ótimo. Flávio, eu tenho observado e até participado de um caloroso debate, sim, embate técnico entre a área de saúde pública, que muitas vezes tem propagado conceitos, ideias à população brasileira que são distorcidos e, no mínimo, muito controversos. Então, gostaria de ouvir a sua análise sobre essa questão. É um assunto que, talvez, para quem está na USP, seja até um pouco mais caloroso, né? Porque envolve muito pessoal da faculdade de farmácia, né? Se eu não me engano, da USP, nutrição. Com Saúde certeza. pública, Saúde pública em geral, Faculdade de né? Saúde Pública, é. Exato. Ali, eu acho que, como quase tudo que acontece no Brasil, de forma geral, mas a gente tem um pouco aí de falta de diálogo, né? Provavelmente, se tivesse ocorrido um pouco mais de diálogo no início desse processo, esses termos, principalmente, que o pessoal da saúde pública passou a utilizar, eles seriam um pouco diferentes e a gente teria um pouco menos de ruído. Né? Provavelmente você está se referindo ao principal termo, né, que pegou muito, que é a questão dos ultraprocessados. Né? Isso, assim, tecnicamente, para a nossa área, isso não existe. Seria como eu entrar na área de cosmético e falar que um produto é um super hidratante, né? Ou alguma coisa nesse gênero, né? E realmente, para nós, isso causa um pouco de confusão, porque os alimentos são processados, alguns com processos distintos de outros, né? Mas não tem esse termo ultraprocessado. Até porque, na maior parte das vezes, esse termo ele tem um certo tom pejorativo, né, em cima do processamento, e dando a indicar que essa classe de alimentos ou de produtos é algo nocivo para o consumidor, que ele vai ter prejuízo pelo consumo dos mesmos, o que não causa muita confusão, né? Eu acho que essa própria classificação, né, que foi denominada de nova, né, classificação nova, nova, né, NOVA, dos alimentos, ela mesmo, aparentemente, ela já nasceu um pouco confusa, porque se a gente for avaliar, ela sofreu uma série de mutações ao longo do tempo, desde do início da classificação, né, onde tinha produtos que eram classificados como ultraprocessados, depois viraram processados, alguns alimentos viraram outras coisas nessa classificação, ou seja, não houve um consenso no início. Na minha opinião, usaram termos que causaram confusão,
E no fim ficou uma coisa que talvez se entenda entre a saúde pública, mas não converse com a parte de engenharia. É preocupante, Flávio, no meu ponto de vista, que essas correntes, né, de opinião, apesar de muitas vezes equivocadas, transmitem à opinião pública a ideia de que, ou melhor, põe em xeque, põe em dúvida a qualidade e mesmo até a segurança dos alimentos industrializados. Nossa, Petros, mas aí a gente entra numa seara complexa, né? Porque, bom, a gente vai acabar discutindo aqui ciências sociais, outros assuntos e muito pouca tecnologia, né? Porque o que eu vejo é que a gente está numa fase do planeta, vamos dizer assim, onde a gente tem muita informação disponível, muita informação, tá? De qualquer tipo, de qualquer nível, mas você encontra informação. Isso era para deixar a gente bastante feliz, né? Bastante orgulhoso, né? Porque a gente imaginaria que com essa quantidade de informação, as informações corretas, né, estariam vingando. Mas a gente está numa fase assim do ser humano que ele nega que a Terra é redonda, né? Então você tem foto de satélite, você tem um arco-íris, né? E você tem os terraplanistas procurando o reta-íris, né? Ou seja, é tudo muito louco, né? Você tem pessoas que dão vacina no seu cachorro, no seu gato, mas não vacina o filho, né? Porque provavelmente ele acha que a vacina vai trazer mais malefícios do que benefícios. A área de alimentos, ela não fica fora dessa, dessa crítica, né? E talvez pelo fato de ser muito acessível a questão da alimentação para a população em geral, todo mundo sabe o que é um alimento, tal, gerem discussões que acabam confundindo os termos. Talvez eu te dê alguns exemplos, né? Existe, né, uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa identidade de alguns tipos de alimentos como coisas muito nocivas, né? Então, por exemplo, o alimento enlatado talvez seja o pior deles, né? E é uma coisa que me perturba, porque... Desculpa, coitado do Aper, né? Ele deve Não, coitado, se tadinho. revirando. Essa do enlatado realmente é clássica, né? E eu nasci ouvindo que os alimentos enlatados são um veneno para a saúde, né, Flávio? Pois é, e se você olhar, eu vou pegar alguns exemplos aqui, mas um milho verde enlatado, uma seleta de legumes, uma sardinha enlatada, um atum enlatado, são todos produtos esterilizados, né, que sofrem um tratamento térmico severo, são todos alimentos de baixa acidez, né, com pH acima de 4,5, e não tem conservante, não tem. Não é que não tem porque a indústria não quer usar, é simplesmente porque não funciona, né? Então, esses tipos de alimentos, eles levam essa culpa, né, do conservante e tal, e são alimentos que muitas vezes têm até mais propriedades nutricionais do que aqueles que você faz em casa. E às vezes eles são classificados como ultraprocessados, e na verdade não tem nada disso, né? Não tem isso, né? O que a indústria faz não tem grandes diferenças em relação àquilo que você faz na sua casa ou faço na minha numa preparação culinária. Na verdade, isso é processamento de alimentos, né? O pessoal acha que quando você cozinha em casa, você não está processando. É algo divino, né? Tem uma auréola, assim, de nutrição e de saúde que se estabelece no momento que você processa o seu alimento em casa. E na verdade, o que a indústria faz é algo muito parecido, né? Um processamento de um milho verde enlatado é algo muito parecido e provavelmente mais otimizado do que aquilo que é feito em casa, porque a indústria pode trabalhar em temperaturas um pouco maiores,
por um tempo um pouco menor, retendo mais nutrientes, né? Mas leva essa pecha, né? O alimento enlatado, né? Uma cruzinha, tal, e assim vai. Os próprios conservantes, né, que a indústria de alimentos usa, em geral, quando aparece conservante, todos esses termos, né, ultraprocessados, começam a aparecer também. A indústria de alimentos, ela usa basicamente 3 conservantes, que é o sorbato, o benzoato e o metabisulfito, né, basicamente alguns sais de enxofre. O benzoato é um produto natural, né, o ácido benzóico, que na verdade é o agente que causa a conservação, é um produto natural, é um ácido orgânico encontrado em alguns tipos de fruta, ou seja, é um desespero desnecessário, né? E tem coisas interessantes, né, em relação aos superprocessados, se a gente abordar essa nomenclatura. Provavelmente, você tem um cachorro na tua casa, Petros? Tenho 2. Você tem 2? Você dá Tenho. o que para eles comerem? Eu dou ração de boa qualidade e também sirvo cenoura, alguns tipos de fruta, é, Certo. basicamente isso, e água. Mas com certeza você dá ração, certo? Certamente, ração 3 vezes por dia, pequenas Isso. porções. Sim, Porque é muito prático, é muito seguro, seguro e é muito nutritivo, completo. E nutritivo, eu, altamente nutritivo. Uma e ração de eu, boa qualidade. e eu não sei se você teve cachorro a vida toda, se é mais recente. Não, só na idade adulta, só na idade É, adulta. porque é o seguinte, os cachorros, eles se alimentam basicamente de alimentos ultraprocessados, que são essas rações, que são os pellets, né, que Sim, na verdade aquilo é uma mistura de proteína animal, mais, vegetal, mais de toda 5 balanceada, ingredientes, mais de cinco isso, sais ingredientes. minerais, maravilha, e esses cachorros hoje, eles vivem quase que eternamente, tá? Então, assim, hoje você tem o super poodle, vamos falar de super processados, ultraprocessados, tem o ultra poodle. Ultra poodle é aquele mini poodle que vive hoje 18, 20, 22 anos. Por quê? Em parte pela melhor alimentação que ele tem, né? E uma indústria de ração é uma indústria muito parecida com uma indústria de alimentos para seres humanos, né? Claro que a característica do produto em si, a apresentação, vai ser diferente. Mas então as pessoas vão caindo um pouco nessas ciladas dessas nomenclaturas, gera uma confusão, né? E vou ser bem sincero, né, o Petros? A gente está conversando aqui, você tem seu canal aí super bacana, já vi algumas entrevistas, mas a gente não consegue alcançar o grande público. Eu acho que eu não sou interessante, Petros. Com todo respeito, acho que você não é tão interessante, né? Porque a gente tem visto algumas coisas Eu entendo. na mídia que são assustadoras, né? Teve um artigo que eu, com mais alguns colegas aí, a gente rebateu, que estava na mídia até algum Eu tempo li, atrás, eu li o texto que vocês escreveram, muito, muito bom, por sinal. que era aquele sobre detergentes e emulsificantes. Sim, exatamente. Então, Assinado por você, pelo Alfredo Vitali, inclusive, o Alfredo Vitali é uma das principais referências, juntamente com você, claro, em engenharia de alimentos do Brasil, né? E o Alfredo, Marcelo Cristianini, né? Eu Alfredo, meu orientador, né, de doutorado, é minha inspiração, ele vai ficar contente, né? Mas então é isso, né? Esse artigo, ele a princípio, ele faz uma indicação, né, de uma comparação, vamos dizer assim, de detergentes, que é aquilo que a gente usa para lavar louça em casa, com emulsificantes na indústria de alimentos. E são classes de produtos completamente distintas. Tá? O que você usa como função detergente não tem nada a ver, mas assim é simplesmente uma ilusão, algo assim, é uma mentira, né? Você comparar
essa classe de produtos com os emulsificantes que a indústria de alimentos usa. É um desserviço, né, Flávio? Acaba confundindo, porque apesar do artigo ele ser bem escrito, tal, papapá, ele acaba, vamos dizer assim, indicando um certo potencial dos emulsificantes na indústria de alimentos em causar uma série de problemas gastrointestinais. Na verdade, ele vai por aí. Antes de falar sobre alguns problemas da metodologia em si, mas lembrar que são produtos completamente diferentes e os emulsificantes que a indústria de alimentos usa são coisas assim, o mais comum deles é a lecitina. A lecitina, ela está no ovo e está na soja, né? O que a indústria de alimentos faz é isolar esses componentes, né, e aplicar esse produto nos alimentos para ter uma melhor performance do alimento, né, para você não ter separação de fase, alguns problemas que podem ocorrer. Então, tudo isso é feito, aliás, até por uma exigência do próprio consumidor. O consumidor, ele é chatinho, vamos dizer. Ele rejeita o produto. E se a gente voltar para o artigo em si, a quantidade de emulsificante que ele usa para dar para os ratinhos tal, é insana. Eu não estou lembrando dos dados lá que a gente comparou, mas são quantidades descabidas de emulsificantes que foram utilizados para alimentação dos ratinhos, né? Então isso gera confusão, porque o que acaba chegando na mídia e aquilo que é divulgado é alimentos industrializados contêm detergentes que vão causar problemas intestinais. É isso. E isso aparece numa mídia de TV com uma pessoa que tem um alcance absurdo, enorme, tá? E como é que a gente compete com isso daí? É muito difícil, né? Aquilo que eu já te disse, Petros, a gente não é interessante. A gente fala para dezenas, talvez algumas centenas de interessados, enquanto esses atores aí que atuam nessas grandes mídias sociais alcançam dezenas de milhões de pessoas, né? Exato. Agora, você não acha também que isso, em certa medida, se deve ao desconhecimento de uma profissão que chama engenharia de alimentos e também ao desconhecimento do que o engenheiro faz e como ele atua no processamento de alimentos? Eu acho que são uma série de fatores, né? Eu acho que tem esses que você comentou, né? Eu, muitas vezes, aí numa roda de amigos aí, etc., conhece um outro público, você se apresenta, daí você fala, o que você faz? Eu sou engenheiro de alimentos. Engenheiro de alimentos. Quer dizer, apesar de ter 50 anos a profissão, na verdade, você tem razão, ainda não tem, assim, um papel extremamente claro, como eu diria, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico se estabeleceu. Talvez até pelo fato do engenheiro de alimentos ele ser bastante versátil, né? Ele é um profissional que atua em diversos tipos de indústria de alimentos, indústria de cosméticos, indústria química, ele tem uma certa versatilidade. E tem uma outra questão, né? Que aí a gente tem que dizer que a indústria de alimentos também tem culpa nisso, né? Ela poderia ter esclarecido o consumidor ao longo de todos esses anos sobre o seu produto, como ele é feito e o que tem ali. É verdade. É muito difícil você... eu conheço diversas pessoas que têm cursos, são pessoas estudadas, mas não da área de alimentos, que não consegue compreender como é que um milho entra dentro de uma lata e ele se conserva à temperatura ambiente por um tempo prolongado, né? Não vai conseguir entender. Puxa, aí o cara fala, milho em casa, eu compro uma espiga de milho verde, aquilo
fermenta em 3 dias, não dá mais para comer, dentro da lata dura 1 ano. Pô, que brincadeira que é essa? O Tem leite química, né? o leite é outro exemplo, né? Como um alimento tão perecível quanto o leite pode ser exposto em uma prateleira de supermercado sem refrigeração por um período de 4, 5, 6 meses, né? Ô Flávio, mas é interessante isso que você falou, até serve como uma crítica construtiva para a indústria, né? Que dedica e investe uma parte expressiva do seu orçamento em ações de marketing, de divulgação da sua marca, seria também importante que uma parte desses recursos fossem destinados ao esclarecimento, né? Então, uma indústria que processa produtos lácteos, por exemplo, fazer uma campanha de alcance nacional elencando os ingredientes, os aditivos eventualmente presentes, explicando à população a finalidade de cada um deles, né? Não, não tenha dúvida. Eu acho que isso aí faltou ao longo desse período todo. E é uma coisa engraçada, né? Porque a lata em si é uma embalagem fantástica, né? É uma embalagem 100% reciclável. A gente está vendo aí o mundo ser imerso no plástico, a contaminação por plástico é insana. E se a gente migra para o consumidor europeu, ele tem uma visão muito mais positiva do vidro e da lata do que o consumidor brasileiro. São duas embalagens que lá são muito mais comuns do que aqui. Claro que a lata ela perdeu espaço para embalagens a princípio mais baratas, mais leves, mas agora que essa questão ambiental está começando a pegar muito seriamente, bem provável que ela tenha um certo retorno, né? E o próprio vidro, né? E o vidro também. Já tem visto aí em alguns segmentos da indústria de alimentos o retorno de algumas embalagens de vidro. Houve um período em que as garrafas de vidro, por exemplo, para sucos e néctares, foram praticamente extintas do mercado. E mais recentemente, o movimento de retorno, né? Então a gente encontra sucos integrais, processados, até destituídos de aditivos químicos, em embalagens de vidro, né? Porque o vidro é um material nobre também interessante. E a questão da reciclagem que eu acho que vai ser fundamental, né? Não tem mais como dissociar a indústria de alimentos ou qualquer segmento industrial desse reaproveitamento. Mas, Pedro, você falou uma coisa sobre o leite, né? Eu lembrei aqui, não sei se você lembra da época que surgiu uma lenda de que o último algarismo do código de barras do leite longa-vida indicava quantas vezes o leite estava sendo processado. Insano, né, cara? E depois veio da cor também, né? Que a cor nos fundos, que é um teste de impressão, remeteria ao número de vezes. Exato. Quer dizer, esclarecer a questão aí. É impressionante como esses duendes aí, eles se disseminam, né? Eles vão com muita facilidade, né? Eu não sou da área de leites, né? Mas o leite, ele é basicamente um produto que é padronizado aí do ponto de vista de gordura, né? Então você tem o leite desnatado, semi-integral e integral, e ele é adicionado de 1 ou 2 sais para uma estabilização proteica, né? É um citrato e um fosfato, se eu não me engano, que são sais também absolutamente inócuos, né? Não tem o menor sentido de se ter essa preocupação desmedida, né? Não tem ação conservadora e tampouco é usado para esse fim, né? Você acabou de citar a função, né? Exato. Mas a indústria, ela se adapta, né? Eu gosto de alguns exemplos, né? Que um é a farinha de trigo, que não tenha dúvida, né? No início da humanidade, quando o ser humano decidiu fazer pão, ele fazia pão integral, certo? Não tinha outro trigo, era trigo integral. Até que um dado momento, o ser humano aprendeu a fazer uma farinha de trigo refinada, né? Então, ele consegue separar só a parte
mais branca do grão e começou a fazer pães branquinhos. O consumidor gostou disso. Gostou e falou, é isso que eu quero. A indústria de alimentos respondeu e, obviamente, com uma gama de produtos infindáveis desse tipo de produto em si. Daí chegou um momento que a gente está vivendo agora que o integral voltou. Né? Parece que o consumidor ele quer o integral, o que eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que utilizar todos esses constituintes para nós mesmos. Né? Tem os animais, tal, tudo isso não é perdido de forma alguma. Mas o pão integral, ele virou a bola da vez, e a indústria está respondendo e fazendo pão integral. Né? Posso pegar um outro exemplo, que é o açúcar. Né? O açúcar, quando iniciou a sua vida, né? Começaram as importações de açúcar lá das Índias, tal. Depois teve as navegações, o açúcar veio para o Brasil, Pernambuco, a região ali do Caribe, e era açúcar mascavo. Não era outro açúcar, era açúcar mascavo. Esse era o açúcar que era consumido na Europa lá por 1600, 1700. Até que um dado momento o pessoal descobriu outras técnicas, né, para você tirar outras impurezas do açúcar e conseguir o que a gente tem hoje como açúcar refinado, que é 99,9% de sacarose. Mas virou vilão, né? O açúcar é vilão. O pessoal acha que o açúcar ele vem de uma, não sei, deve ter uma máquina azul cheia de luzinha que você liga, puf, sai o açúcar dali. Não é. O açúcar, né? A sacarose, ela sai da cana, que é uma planta, como muitas outras. Né? E agora o consumidor parece que não está mais afim de consumir o açúcar tão claro. Não tem problema, a indústria se adapta e fala, olha, temos o demerara, temos o mascavo, temos uma série de alternativas, né? Então, assim, o poder de adaptação da indústria frente às necessidades do consumidor é muito grande, né? Eu não sei se face a isso, a indústria talvez tenha amolecido um pouco, não tenha dado os esclarecimentos devidos ao consumidor, né? E tem um ponto que também está ligado nessa questão aí dos ultraprocessados, que o pessoal fala que o alimento industrializado tem uma ligação forte com obesidade, não é? É uma coisa muito mais complexa do que uma afirmação tão simples como essa. Eu acho que envolve muito mais fatores, né? Vou ser bem sincero, quando eu assisto o jogo do Parmeira, né, eu vou para frente da televisão, eu não levo cenourinhas em tiras, certo? Um molhozinho feito de azeite e vinagre. Suco de couve com beterraba e laranja. Isso, assistindo o jogo do Parmeira, não vai dar. Eu vou ter que levar um pacote de salgadinho, daqueles estufadinhos bem legais, né? Uma boa cerveja, e assim vai. Então, esses produtos que são, assim, taxados como aquilo que é o pior do que a indústria de alimentos faz, etc., na verdade, é um erro, né? São produtos muito gostosos, tá? São produtos que dão prazer pro consumo. O que está errado aí? Está errado você substituir uma alimentação por um produto desse, né? Não é esperado nem pelo fabricante que você acorde de manhã e consuma um saco de salgadinho com um refrigerante. Então, o problema de obesidade no nosso país, no meu ponto de vista, muito humilde, eu já adianto que eu não sou da área, minha área é processo, é um problema educacional. Concordo inteiramente. Associado à falta de praças de esporte, né, e incentivo ao esporte nesse país. Porque eu tenho filho, não sei se você tem... Tem um de 10. Tem um de 10. De 9. Bicho é agitadinho, gosta de fazer... 320.
Mas não é a média, certo? Não é a média. Se a gente for olhar por aí, a quantidade de crianças com sobrepeso tem aumentado, e eu acho que isso é preocupante. Obesidade infantil é crescente. Isso. Mas você culpar a indústria de alimentos por isso, não. Não, porque é insano você culpar simplesmente a indústria de alimentos. Claro que o cara tá comendo, mas ele não faz exercício, ele passa o dia inteiro com o celular na mão, ele não tem outras alternativas, né? Eu me lembro de criança, eu vou ser bem sincero para você, eu provavelmente comia um pacote de bolacha por dia. Um pacote. Per capita. Dia. É insano, certo? Mas eu não era obeso. Porque eu andava, sei lá, de bicicleta, corria, nadava, fazia o diabo. Então, a gente tinha uma vida muito mais dinâmica, né? Então, acho que culpar a indústria de alimentos pela obesidade é desmedido. Eu queria retornar ao ponto inicial da nossa conversa, né? Você afirmou, acho que corretamente, que, com outras palavras, talvez, que nós precisamos dialogar. Então, eu percebi que o Guia Alimentar para a População Brasileira, a segunda versão, publicada em 2014, ela foi elaborada por um grupo de pesquisadores do Núcleo de Estudos Epidemiológicos em Saúde e Nutrição, todos eles, afora um jornalista que eu identifiquei, com formação na área de saúde pública. Então, eu acho que seria importante um diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento para que essas arestas aí, esses ruídos, né, que você citou, pudessem ser amparados, né, ser aparados. Então, eu acho que seria importante, né, que essas duas áreas, essas duas classes, médicos, nutricionistas, engenheiros de alimentos, sentassem para discutir e fazer esses ajustes, né? Porque realmente o guia alimentar ele coloca em dúvida a segurança e a qualidade dos alimentos industrializados e recomenda que os processados e os, entre aspas, bem grandes, os ultraprocessados, sejam evitados, tá? Na minha visão, não sei se você concorda, seria muito mais eficiente e prático apresentar ao consumidor, que é majoritariamente leigo, que os alimentos podem ser processados e não processados, e apontar aqueles que devem ser consumidos de forma mais esporádica, cuidadosa, e que, a meu ver, a pirâmide alimentar já cumpre essa função, né, Flávio? Acho que é por aí, né? Como isso já andou um bom tanto, né? Vai ficando um pouco mais difícil, né? E eu tenho reparado, assim, que você tem uma certa parcela dos profissionais da área de saúde que já tem essa visão cristalizada do guia, né? Cristalizada. É que nem você querer discutir com um cara que é terraplanista, de que, olha, veja bem, tem foto, vamos lá ver, papapá. Não, mas o cara, ele não quer discutir, ele tem uma teoria... Uma doutrina, né? Exato. Uma doutrina. Exato. Então, para esse tipo de profissional, eu acho que é muito, muito difícil, mas eu acho que a gente consegue encontrar um caminho do meio aí, onde os dois segmentos de saúde e engenharia de processos tal, consegue convergir e caminhar num sentido só. Porque isso acaba gerando um pouco de confusão, quer dizer, gera ainda mais confusão para o consumidor, né? Quer dizer, você tem um guia que fala uma série de coisas, o cara vai te ouvir, vai me ouvir, e vai falar, pô, não é bem assim, o que é isso, né? Então o cara fala, pô, é bom ou não é? A única coisa que eu vejo a nosso favor é que eu não discordo do guia no que diz respeito à qualidade dos alimentos mais próximos do in natura. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Quando eu espremo um suco de laranja natural em casa,
Porra, maravilha. Gosto de laranja, cheiro de laranja, maravilhoso. Mas a gente tem o suco de laranja processado que atende uma necessidade do consumidor em diversos momentos da vida dele. Né? Então, apesar, ainda mais o brasileiro, né, ele sabe que o suco de laranja industrializado, ele não é tão gostoso quanto in natura, mas ele cumpre a sua função. Né? Então, do nosso lado, eu acho que tem a vida, simplesmente, que diz pra gente, é impossível ficar fazendo comidinha o dia inteiro. É impossível. A gente tem que se valer dos alimentos industrializados. E é uma coisa muito maluca, porque até os próprios alimentos in natura, que estão disponíveis para o consumidor, na minha visão, já foram processados. Certo? Se eu pegar uma maçã que está num varejão, num supermercado, ela foi colhida, ela foi lavada, ela foi talvez encerada, depois ela foi mantida numa câmara fria com temperatura e gases para aumentar a diminuir a sua taxa de respiração, ela manter uma vida de estoque, vamos dizer, mais prolongada. Quer dizer, na nossa visão, né, isso é processo. Então, é quase... A única coisa que não é... Assim, não é que não é processo, porque é o processo em casa. Eu tenho horta em casa. Você colher do pé e comer e não é processada. Então, eu tenho horta em casa, tá? Eu não sou um cara que... eu não sou, assim, louco, eu só como alimento industrializado. Não é isso. Eu sei a qualidade de um alface que eu tenho no fundo do quintal. É uma delícia, certo? Mas eu processo ele. Eu retiro ele lá da horta, lavo, coloco lá seleciono, higienizo, corto. Isso é processamento. Ótimo. Né? Não sei por que a gente dissocia, né? Quando você faz um arroz aí na tua casa, é processo, cara. É cozimento, não é? Não tem muito... A gente teve um trabalho aí de uma aluna nossa de mestrado, que agora está no doutorado, a Bruna. Ela comparou geleia produzida industrialmente com geleia produzida de forma caseira. E é uma coisa que... o que indicou é o seguinte, o caseiro, que é aquilo que uma pessoa faz, né, em casa, fazer uma geleia, ela vai seguir... Se eu tiver 30 pessoas, vai ter 30 receitas diferentes. Com certeza, algumas dessas receitas vão dar um produto muito bom. Estou falando até do ponto de vista nutricional, tá? O cara conseguiu fazer rápida aquela geleia, não maltratou muito os pigmentos, etc. Tá? Que mais? Ele não gastou muita água para lavar essa fruta, no caso foi geleia de morango. A gente viu casos, assim, onde a pessoa gastava uma faixa de quase 30 litros de água para cada quilo de morango. Se eu espalhar isso para a população inteira e todo mundo fizer geleia dessa forma, a gente vai ter um consumo de água desmedido. Então, assim, quando você faz geleia na indústria, você tem uma série de preocupações com relação à energia, consumo de água, tal, etc. É relacionado com a sustentabilidade. Exato. Então, essas coisas deveriam ser melhor exploradas até pela indústria na comunicação com o consumidor. Claro que eu tenho indústria que faz geleia ruim. Eu não tô também endeusando a indústria. Você tem indústrias que não são tão boas, tem indústrias que são referência. Tá? É só olhar na prateleira do supermercado, você olha para baixo, tá barato, vai subindo e fica mais caro. Esse mais caro, em geral, tem um fundamento, né? Tem vinculado à qualidade, né? Controle, matéria-prima, segurança, tem um monte de coisa envolvida ali, né? Essas coisas são bem interessantes. E tem mais detalhes, né? Se você pegar, por exemplo, uma indústria de frango, que não é a minha área, mas
uma indústria de frango é interessante, né? Você podia falar, não, vou ter só frango caipira, eu vou colocar os franguinhos no quintal. É bucólico isso, né? Apesar de que o meu vizinho lá tem uns franguinhos lá, já me deu uns ovos, tal, os ovos são gostosos, não tenho dúvida. Mas uma indústria de abate de frango, ela dá fim para todos os resíduos que estão ali. Pena vira farinha de pena, víscera vai para graxaria, tudo é aproveitado. Só não é aproveitado o PIR, não é? O PIR do piu-piu lá do frango. O resto, tudo é aproveitado. Se eu não tivesse isso e todo mundo quisesse comer frango, eu provavelmente ia ter um volume de lixo ambiental muito maior do que o que a gente já tem hoje. Não é? São coisas para se pensar, né? Tudo tem uma visão de um lado, do outro. Então, você ser muito radical e falar que o guia é uma bíblia, eu vou seguir, puxa, há controvérsias. Ô Flávio, a conversa é muito interessante, é fascinante. Eu acho que a gente iria até segunda-feira de manhã, mas fica tranquilo que eu não farei isso com você. Tá faltando cerveja, né? Tá faltando cerveja só. Queria agradecer seu bom humor, a sua disposição, seu interesse em conversar. Acho, né, elucidou muitas questões. E muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer grande mesmo recebê-lo, tá? Tá joia, Petros. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.